Abra sua Bíblia comigo, Números, capítulo de número 13. Quero ler com os irmãos o versículo 1 e 2, depois do 25 ao 33. Amém? Os irmãos acharam? A palavra de Deus nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Agora nós vamos para o versículo número 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-nos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Tomem o seu assento, meus irmãos. Peço desculpa para os irmãos, que acho que é um pouco de alergia, não sei, começou de repente. Mas nós acabamos de ler um texto que quase todos nós conhecemos. E quando se lê, talvez a gente já imagina o que se vai falar. Mas tem uma verdade que nós precisamos meditar, e no culto de homens, que o princípio vale para todos, mas a direção da palavra seria mais os homens. Deus cria os homens com uma forma correta de agir. Deus cria o homem com uma função clara e definida na palavra de Deus. Mas o diabo tem transformado a palavra de Deus em nada, e muitos homens estão vivendo considerando a palavra de Deus em nada, e nós já temos homens que não se parecem mais com homens que Deus criou. Isso em posição adolescente, jovem, adulto e idoso. Você vai ver muitos adultos que parecem que são crianças, e vai ver muitas crianças que parecem que são adultos. Não está tendo mais um cronograma correto. Criança é criança. E muitas vezes você vê uma criança que o pai exige que ela seja homem, mas nem o pai dessa criança se comporta como um homem. E a palavra de Deus, ela nos traz uma palavra que diz que tem uma diferença entre o homem de Deus e o homem natural. E essa diferença tem que ficar clara para nós nessa noite. Que existe uma diferença. E não é o local, não é a posição que você está, mas é o posicionamento que você tem. É o entendimento que você tem do que você escuta. É o entendimento que você tem da onde Deus te colocou. É o entendimento que você tem da promessa de Deus. Nós acabamos de ler um texto que quem manda fazer essa separação é o próprio Deus. Quem manda Moisés agir
é o próprio Deus. Se Moisés fosse pastor dessa igreja, essa igreja diria que Moisés estava sem visão. Se Moisés fosse o pastor dessa igreja, a gente diria que Moisés não orou para falar o que ele falou. Moisés não orou para escolher os homens. E isso nós temos que meditar hoje. Porque muitos não assumem a posição, e quem colocou eles na posição é o culpado por eles não assumir a posição que eles foram escolhidos. Deus manda Moisés escolher homens. E não homens imaturos, não homens inexperientes. Mandou escolher homens que fossem o chefe. Homens que tivessem o comando. Homens que tinham a função de dar direção. Homens que fossem aqueles que coordenavam toda aquela tribo. Então de cada tribo você vai escolher o que é maior, o que sabe. Então ele era guerreiro, ele era arquiteto, ele sabia gestir as coisas, não era um menino. Só que o conhecimento humano, ele não funciona para fazer as coisas de Deus. Até o momento da escolha, todos eram iguais. Até o momento da escolha, se fosse falar quem são? São homens e são chefes de uma tribo. Todos são iguais. Um momento. Você que está em casa não escuta eu suar o nariz. É mais educado, porque senão faz lá barulho, né? Mas nós vemos que até esse momento da escolha, todos são iguais. Muitas vezes chega na igreja e todos são iguais, todos são obreiros. Alguém diz, são obreiros. Todos são iguais. Esse momento da escolha, eles são todos iguais. E olha o que diz o texto no versículo de número 2. Que esses homens, eles são maiorais entre eles. A escolha de Deus, ela foi feita com base numa posição humana. Honrando a posição humana. Considerando que o próprio Deus determinou que o homem, ele é sim o cabeça da casa. Se sua casa está bagunçada por causa de você, você que não está entendendo quem você é. Mas você foi escolhido por Deus para ser o cabeça da casa. O ponto de equilíbrio da esposa, o ponto de equilíbrio dos filhos e a direção de toda a família. Só que como o diabo tem invertido tudo, às vezes tem homem que quem é o cabeça da casa? É a mulher. Isso não é bíblico. Por mais que eu entenda que tem homem que, como ele está sem direção mesmo, então deixa a mulher tomar conta da casa. O fato de ter homens covardes não significa que é certo uma mulher ser o dono da casa. O fato de ter homens que não assumem a sua posição de homem, não é certo colocar uma mulher com tanto peso sobre uma casa. E eu estou falando para quem é cristão muitas vezes. Homens que são cristãos, mas que não entendem que vocês são os maiores escolhidos por Deus para dar direção para a família. E entenda que vai ter irmã que é crente e o marido não. Entenda. Porque senão vai falar, chegar em casa. Não. O homem, se não é crente, ele continua sendo o cabeça da casa. É um fundamento de Deus para a família. Então, até esse momento da escolha, todos eram iguais. Todos são judeus, todos vieram do Egito, todos viram milagres, todos sabiam a promessa e todos foram com uma expectativa. E perceba uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui. Eles foram da seguinte forma: Hélio, por favor, leva o Valdson para ele ver a casa que eu vou dar para ele. Essa era a ordem de Deus. Moisés, pede para o povo e vê a terra que eu vou dar para eles. E aqui entra o problema nosso. Se eu estou indo ver o que Deus vai me dar, eu só preciso fazer o que Deus mandou. E o que Deus mandou eles fazer? Deus não mandou eles criarem juízo de força. Mandou ir ver. Ver onde moram, ver o que tem, ver se... E uma coisa engraçada é que quando eles voltam,
Eles voltam com uma perspectiva dizendo: é verdade o que Deus falou. A terra, ela mana leite e ela mana mel. Mas parece que o nosso mal não é dessa geração. Isso vem desde tempo, irmãos. Se tem algum pastor reclamando das ovelhas da sua igreja, vá guiar o povo no deserto então, como fez Moisés. Que se tiver povo pior que aquele, eu não sei. É impossível um pastor reclamar das suas ovelhas quando ele lê o texto de Moisés. É impossível. Ele fala: as minhas ovelhas são uma bênção a Deus. Glória a Deus por isso. Porque ninguém quis me matar ainda. Eles tentaram matar Moisés. E tem uns pastores aí, ninguém tentou matar eles. Por mais que você não goste deles, você não tenta matar. E eles tentaram matar Moisés. Então nosso mal é como diz a Bíblia. É um pecado natural. Nós somos mal desde a meninice. Nós temos dificuldade de ser o que Deus quer, mas graças a Deus que Ele mandou o recurso para sermos o que Ele quer que a gente seja. Esse povo, ele vai ser escolhido para ir com uma direção física, não é espiritual. Isso aqui não tem nada espiritual a princípio. É físico. É ver uma terra física, analisar a condição física, porém com um olhar espiritual. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Reis, capítulo de número 6, quero ler o versículo 17. Acharam? 2 Reis, capítulo de número 6 e o versículo de número 17. Irmãos. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aí vai virar um meme muito forte amanhã. Os irmãos estão em casa, me desculpe, de vez em quando o som vai parar, porque eu tenho que ir só ao nariz. Estou com alergia, só para explicar para quem está em casa. O povo está indo numa missão física, mas a necessidade era que eles estivessem com os olhos espirituais abertos. Você nessa noite precisa alinhar a parte física com a parte espiritual. Essa noite Deus nos chama para alinhar a parte física com a parte espiritual. Olhar para o físico, mas ter dentro de si a promessa e o seu olhar, quando vê a situação, lembrar de algo que é espiritual. Nós temos desanimado porque ouvimos uma promessa, mas queremos olhar para a promessa com nossos olhos carnais e não vai dar certo. É por isso que tem gente triste. É por isso que tem gente desistindo no meio do caminho. Porque a promessa de Deus foi feita, não com base na matéria, não com base no homem, mas com base no poder que vem do alto e é sobrenatural. O apóstolo Paulo, quando ele está falando com os irmãos, abre aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o versículo de número 18. Ele vai falar uma coisa que colabora para a gente entender a oração que Eliseu faz pelo seu moço. Ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Quando o profeta ora para aquele moço, é porque ele estava vendo só o que os olhos alcançavam. E foi feita uma oração dizendo: Senhor, abre os olhos dele para ele ver além. E a minha oração nessa noite é para que você possa ter os olhos abertos e que você possa nessa noite ver além. O moço estava num lugar com medo, e no mesmo lugar, quando os olhos abriram que ele olhou, o medo foi embora. Ele estava no mesmo lugar com receio, e quando os olhos foram abertos, o receio foi embora. Você vai estar no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo país, no mesmo emprego, mas quando os seus olhos espirituais se abrir, você vai falar: maior é o que está comigo do que o que está no mundo. O problema é que não estamos orando para os olhos abrir.
O problema é que não estamos fazendo como Paulo, não estamos atentando no que se vê, mas no que se não vê. Porque tudo que você consegue ver e tocar é temporal. Mas tem uma promessa feita por Deus, que é uma promessa eterna. Abra aí, 2 Coríntios, vai no capítulo 5, por gentileza. 2 Coríntios 5, 7. Vamos ler. Porque andamos por fé e não por vista. A religião não me faz andar por fé. A religião me dá um título de pastor. A religião me dá um título na igreja. Me dá uma posição de crente, de cristão. Mas a fé me faz vencer no mundo físico e também no mundo espiritual. Aqueles homens tinham posições. Aqueles homens tinham um histórico de família de Deus. Se a gente fosse falar hoje, era tudo pastor. Qual que é o maior nível de pastor aí? Porque hoje tem tanto. Pastores celestiais. Tem os pastores que são denominados apóstolos, reverendos, máxima trindade, eu não sei. Sumos sacerdotes. Eles seriam a parte maior, a parte mais forte. Só que eles eram na parte forte humana. Mas na parte espiritual, faltava os olhos da fé. E eu e você nessa noite fomos trazidos aqui para se lembrar que o que vai fazer você conquistar não é o teu olho físico, mas é o teu olho de fé. É você olhar e falar: a realidade é muito dura, mas a promessa disse que vai cumprir na minha vida se eu crer. O problema é que não estamos olhando com fé. Esse dia nós fomos ver um lugar e o irmão, eu falei: que sem fé, esse não pode mais vir comigo não. Porque não dá para andar com quem não tem fé. Ele te desanima assim que chega. Tem muita coisa para fazer. Eu sei. Mas tem uma promessa de um lugar maior. Então tem que procurar um lugar maior. Nós temos que nessa noite abrir os olhos e entender. Você pode ser da igreja, você é até um filho de Deus, mas se você não tiver com os olhos espirituais abertos, você vai esmurecer, você vai querer desistir e você vai falar que a promessa de Deus não é para você. Deus não me chamou para isso, chamou você para isso sim. Deus não pode me dar isso, pode dar sim. Só que você está olhando com os olhos da carne. E a gente não vence com o olho de carne. Hebreus 11 diz que todos venceram pelos olhos da fé. Todos se moveram por fé, irmãos. O movimento de fé, ele não tem nada que dê certeza humana. O movimento de fé é naquilo que não se vê. O movimento de fé não precisa ter um laudo ou uma expectativa médica. Não precisa ter um histórico do país para liberar um documento. A expectativa de fé é o seguinte: Deus falou comigo, e se Ele falou comigo, eu vou crer em Deus. Só que nós vamos vivendo e não aprendendo. Existe um ditado que diz: vivendo e aprendendo. Nós estamos vivendo e não aprendendo a viver pela fé. E não é fácil se a gente não sabe. É impossível se os olhos espirituais estiverem fechados. O texto diz que esses homens vão para o mesmo lugar, todos juntos, com a mesma posição. Vão estar no mesmo lugar, vão olhar para as mesmas coisas. Só que quando eles começam a olhar, e antes deles chegarem lá, eles saíram confiando em si mesmo. Você vai fazer uma prova de óculos. Eu entendo. Vai fazer uma prova de cartão gesso. Eu entendo. Vai fazer uma prova de barcos, pinturas. Eu entendo. Vai fazer computação. Eu entendo. Vai fazer hidráulico. Eu entendo. Chega lá, o cara faz um negócio que você nunca viu. Aí você faz o quê? Isso não é para mim. Eu vou ter que desistir.
Mas quem fez promessa para você? Quem fez promessas para nós? Esse é o ponto. Deus fez promessas para nós. Quem tem promessa de Deus, diga amém. Por que está com essa cara para mim? Não foi eu que te prometi, foi Deus. A Bíblia diz que Deus é fiel. Só que o que acontece, se eu não atentar, eu vou ir com as minhas forças. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Tá bom. Eu estou na igreja há 30 anos. Tá bom. Não tá bom. Seus olhos espirituais têm que estar abertos. Porque vai ter hora que você não vai ver nada. Só que você continua assim. E alguém diz, por que ele está rindo? É porque ele continua vendo. E às vezes a gente não está vendo nada. E está feliz. E tem gente que está até vendo. Porque eles viram. Eles confirmaram. Oh meu Deus, dá uma dor de cabeça quando eu estava meditando nisso hoje. Que parece nós. Ou não parece? Se você olhar a sua vida, olha o que ele já fez. O que Deus cumpre era para dar certeza que ele continua cumprindo. Só que tem um tempo determinado. E nós não esperamos o tempo determinado. Aí, como não esperamos o tempo determinado, esquecemos do que ele já fez. Aí não somos gratos pelo que ele já fez. Aí os nossos olhos espirituais vão fechando. Aí quem orava, não ora mais. Quem lia a Bíblia, não lê mais. Quem acreditava, não acredita mais. Esses homens estão dentro de um lugar e estão falando o seguinte: isso aqui não assusta você não? É verdade, a terra mana leite e mel. O que eles tinham que falar? Eita, Deus bom! A terra mana leite e mel, Deus é fiel. Só que o olho que olhou para aquilo foi o humano. E aí eles olharam para onde não devia. São grandes. São gigantes. A minha força é menor que a dele. Quando você está com os olhos espirituais abertos, você fala: você vem para mim com espada, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Na verdade ele falou o Senhor dos Exércitos, mas eu estou falando de Jesus porque nós estamos na graça. Será que você está tendo essa coragem? Será que seus olhos nessa noite estão abertos? Qual olho está aberto nessa noite? Qual olho que está vendo as situações? Qual olho está olhando o casamento? Qual olho está olhando os filhos? Qual olho está olhando a cidade? Qual olho está olhando o país, a economia? Qual olho? Se for o carnal, se prepara para dizer que a promessa de Deus não presta. Se for o carnal, se prepara para ser a maioria. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto. Provérbios 24:10. Todo mundo, você sabe o que está escrito aí. Acharam? Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. A versão que está na minha é: se te mostrares frouxo no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Qual é o nosso comportamento quando nós estamos olhando com os olhos da carne? É medo na certa. O medo vai vir porque você está olhando com a sua força. A sua força, ela é limitada. Mas com a fé, você olha a promessa e você se alegra, porque tem uma promessa. Mas o que fazer quando eu sou a minoria? Eles tomaram uma decisão. Foi feito um relatório final. Acabou lá a reunião, falou: o relatório é o seguinte: nós 10, somos 10. Democraticamente, Josué e Caleb, cala a boca. Ou não é assim? É democracia. É 10 contra 2. Venceram.
Quem somos nós nessa noite aqui? A maioria ou a minoria? A maioria fez o relatório. Vamos ler de novo o texto? Versículo 25 do capítulo 13 de Números. Números 13 e 25. Vamos ler de novo? Os irmãos me deixam pregar tranquilo ou estão com pressa? Se tiver com pressa, eu paro. Acharam? Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Olha o relatório como começa. E verdadeiramente mana, mel, leite e mel. E este é o fruto. Só que aí tem uma palavrinha aqui que muda tudo. Versículo 28. O povo, porém. O Senhor está falando isso, porém. Eu estou no culto, porém. Eu já frequento a igreja, porém. Por que a gente gosta do porém? Deus falou, porém. O porém é a carne falando. Porém, você não conhece minha situação, você não conhece meu marido, meus filhos, minha casa, minha vida. Nem eu você conhece. Eu não te conheço, mas Deus te conhece antes de você chegar aqui. E Deus, irmãos, eu queria que você nessa noite orasse para que os seus olhos espirituais abrissem. Você vai sair daqui outra pessoa. Você vai sair aqui dizendo: sai da frente. Não tem um grito do Marco Feliciano lá? Sai da frente, Satanás, nós estamos em guerra. Quem grita isso é porque os olhos espirituais abriu. E guerra, você sabe, do outro lado tem alguém tentando me matar. Só que maior é o que está comigo, então ele não mata. Então eu não preciso temer. Deus não tem um versículo bíblico mandando ter medo do diabo. Não tem um, está mandando você resistir. Resista o diabo e ele fugirá de você. O texto vai ser bem claro que esses homens começam a falar que Deus foi fiel, ele cumpriu. Porém, aqueles que habitam são poderosos. Olha só, as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam e vão falando. No versículo 30, alguém que estava com os olhos espirituais entra na cena. Até agora estava o representante dos cegos. A maioria. Isso assusta. Jesus disse que muitos são chamados. A oportunidade aqui nessa noite é para todo mundo. Mas ela só é para quem aceita. Não se espante quando você vê alguém no mesmo lugar, ouvindo a mesma coisa e não indo para frente. É que os olhos deles espiritual estão fechados. Essa palavra muda a vida de quem está com o olho espiritual aberto. Quem não está, fica voando e fala: por que está falando disso? Entra alguém que estava com os olhos espirituais abertos, ele vai dizer o seguinte, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí aqui tem outra parte, irmãos. Porém, de novo, os homens. Um homem, quando não assume o seu papel de homem, ele atrapalha a sua geração. Porque esses 10 atrapalharam uma geração inteira. Esses 10 fizeram com que ninguém que ouviu eles entrasse na terra prometida. Você quer sair daqui hoje e ser uma parte de alguém que não deixa ninguém entrar na terra prometida? Com o seu desânimo,
com o seu desaconchego. Deus fez uma promessa para você nessa noite, em nome de Jesus. Alegra a tua alma aí e fala: peraí, eu tenho uma promessa. E eu oro como orou aquele profeta: Senhor, abre os olhos desse povo. Para você olhar e falar: eita, o que foi? É nossa, o quê? A vitória. Irmãos, com os olhos carnais não vê nada. Com os olhos carnais nós até erra. Nós achamos que é quem não é. Mas com os olhos espirituais, você vai além. E a igreja não cresceu por causa de olho carnal. A igreja cresceu por causa de olho de fé. Pastores, homens de Deus, que não tinham nada. E quando Deus falava, ele falava: vamos avante. Ô Moisés, por que você está clamando? Manda marchar. Para onde? Ele perguntou? Não. Marcha. O povo estava lá. Mas a ordem de Deus era marcha. Mas se não tem rua na frente, se atrás, marchar para onde? Marcha. Pastor, mas vai abrir? Marcha. Sua função não é abrir mar. Sua função é quando o mar se abrir, você está lá para passar. Então nessa noite, continua marchando, marchando. Pastor, mas vai me alcançar. Não vai não. Enquanto o mar não se abre, tem uma nuvem atrás dizendo: o inimigo não te pega. Enquanto não chegar a minha e a sua vitória, o inimigo não nos pega. Pode ser que o medo está te pegando, mas o inimigo não vai te pegar nessa noite. O medo vai embora em nome de Jesus. Existia uma confiança em si mesmo, porque eles vão comparar, não é isso? São maiores que nós, são mais fortes que nós. Mas quem fez a promessa? Não fomos nós, foi Deus. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto de Provérbios 3:5, vamos ler. Porque você pode estar perdendo sua alegria, porque você está olhando para si mesmo. Acharam? Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Meu irmão, em nome de Jesus, para de ler, para de pesquisar, para um pouquinho, vai orar. Pastor, eu não sei o que fazer. Glória a Deus que você não sabe. Vai orar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Irmãos, e você pode não acreditar, porque quando os olhos estão fechados, a gente não acredita. Mas quem vai orar com essa fé, acha uma coisa que o mundo não dá. Acha um descanso. Acha uma paz. Aí você quer às vezes reclamar, mas não sai. Aí você vai fazer assim, você vai reclamar e sai: como amaldiçoarei aquilo que Deus abençoou? Opa, por que eu estou falando? Porque o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E você está aqui porque você é um abençoado de Deus. Você é um escolhido de Deus. Mas aonde estão os seus olhos nessa noite? Na comparação? A comparação é o seguinte: eles são mais fortes que nós não podemos subir, porque são mais fortes. Aí diz o texto no versículo 32, Números 13:32. Olha o que eles fizeram. Acabaram de falar que a terra manava leite e mel, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos ali no meio dela são homens de grande estatura. De novo, visão espiritual. Ah, mas eu estou na Itália. Quem fez promessa foi Deus. Pode ser na Itália, na China, na Índia, vai prosperar. O problema é que eu não estou tendo essa fé. E a enganação que o diabo está fazendo, está trazendo para nós. Porque isso é um processo de enganar.
Ele te engana. Aí você olha para o país e fala, eu não posso. Olha para as pessoas e fala, eu não consigo. Que lado você está hoje? Na maioria que não crê? Ou dois que tiveram fé? Só dois, irmãos. E esses dois provam que nunca será o local, nunca será o que as pessoas dizem. Será o que eu decido. Você pode dizer para mim o que quiser. Não vai dar certo, você não consegue, você não tem, você não vai. Isso tudo só faz efeito se eu decidir te ouvir. Mas eu decidi ouvir aquele que tem poder de abrir o mar e de fazer cessar guerra e de curar e de repreender demônio, de abrir porta onde não tem porta e de fazer milagres e maravilhas. É uma decisão minha quem eu vou ouvir. Quando a gente faz aqui reunião, fala assim, a maioria, não é isso? Se só dois tiver, os irmãos falam, mas só dois. Mas tem que ver se os dois estão com direção de Deus. Porque às vezes a maioria está na visão do quê? Financeira. Opa, peraí, está tendo crise econômica. Quem depende de crise econômica quando Deus promete? Ou a gente crê nisso, ou a gente vai embora do mesmo jeito. Triste e amargurado. Mas se os teus olhos forem abertos hoje, você vai embora dizendo, é só esperar. É só ficar olhando. Deus falou, vai olhando, vai planejando. Planeja. Vai ser assim, mas também tem atitude, ok? Não vai ficar em casa dormindo. Deus falou que eu vou ter um emprego. Eu vou dormir. Não, vai trabalhar, vai estudar. Forma um bom currículo. Deus falou, minha família, faz o teu papel. Ora, jejua, se comporta. Acalma em casa, tranquilidade. Vamos ter paz. Deus nos chama nessa noite para tomar uma decisão. Abra aí sua Bíblia comigo. 1 Reis 18, 21. Alô? Olha o que diz. 1 Reis 18, 21. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo número 21. Vou abrir aqui, não vai ter na tela não. 1 Reis 18, 21. Quem achou, diga amém. Diz o texto bíblico. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui. Mas se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Eu acho que não podemos ir embora sem tomar uma decisão crucial. Uma decisão de tomar o partido. Que partido que eu sou? Do Podemos? Tem um partido chamado isso, né? E do não podemos. A maioria dizia, não podemos. A minoria dizia, podemos. Quem ganhou? A minoria. Você não precisa de maioria, você precisa de fé. Você não está precisando estar no meio de quem tem muita gente. Está precisando de ter fé, porque onde você estiver mesmo sozinho, a bênção chega e você permanece. Você não está mudando de posição porque não tem ninguém te apoiando. Não é isso, é porque você não está crendo. Irmãos, quem crê não para. Quem crê vai sozinho mesmo. Agora, quando eu não creio, eu vou dizer que foi eles que não me apoiaram. Ai, meu Deus, os obreiros não me ajudaram, a igreja não me ajudou. Mentira, porque a promessa foi feita por Deus. Noé recebe uma promessa sozinho. Não tinha três que não cria, tinha uma geração inteira dizendo, está doido? Está perdendo tempo? Está perdendo dinheiro? Está acabando com a família? Tanta coisa para curtir no mundo, está em igreja, está orando, está jejuando, está com os filhos para lá e para cá na igreja. É isso aí. Tem uma promessa. Tem uma promessa. Escute isso aqui, tem uma promessa. Tem uma promessa. E ela vai se cumprir. Creia o homem ou não. Mas qual é a nossa posição hoje? Quem somos nós?
Nós precisamos orar porque não falta mais pregação, falta atitudes de quem ouve a pregação, de crer que Deus é poderoso. Olha o que Deus vai dizer em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17, abre aí. 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 17. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu vou ler para ganhar tempo. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Josafá recebe ameaças, mas aí vem uma palavra de promessa que só tem que crer. Você não vai ter que lutar com isso não. Para de querer lutar com que Deus não... É Deus que vai lutar por você. Para de querer pôr seu braço. Deixa o braço de Deus. Por que a gente está perdendo a fé, irmãos? Você vai ver quando você chegar no céu. Eu vou pedir para Deus fazer isso com alguns. Comigo também. Lembra aquele dia? Para me mostrar quantos dias eu perdi chorando, que era para mim estar rindo. Quantos dias eu perdi agoniado, fazendo... sendo que era para mim estar... só por falta de visão. Para a gente fechar, Salmo 46, 10. Fique de pé, por favor. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Aleluia, Jesus. Aquietai-vos. Sabei que eu não serei, eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mas você tem que fazer uma coisa. Aquieta. Vamos orar. Quem somos nós, irmãos, nessa noite? Será que a gente vai embora murmurando e falando que a promessa não dá? Ou a gente vai embora dizendo assim, Ele é fiel para cumprir o que prometeu?